momento prego la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Caros amigos, vamos dar uma volta pelo mundo. Será um pouco longo, porque é grande. É uma conferência telefónica durante a qual transmito um pensamento espiritual forte que vivemos juntos. Quando chamamos, respondem: "Olá, como estão?" Portanto, é uma família toda que vive. Tem a finalidade de nos ajudar a realizar uma santa viagem em direção à santidade. Olá a todos e bem-vindos a este novo encontro do Colegamento do Movimento dos Focolares. Sou Tamara, sou jornalista, moro em Arezzo, na Toscana. Sou casada com Francesco e trabalho na Mariápolis Internacional de Lopiano como responsável pelo setor da comunicação. Durante o último ano, vivemos a realidade da proximidade, aplicando-a a todos os aspectos da nossa vida. Hoje queremos avançar neste caminho. Entremos no cerne deste encontro, indo às raízes da nossa espiritualidade. Ouçamos Chiara Lubich. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Senhor, quando? Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Por causa do amor que dirigíamos aos pobres, sempre fonte de luz, o Espírito nos fez compreender a necessidade de amar não só os pobres, mas todos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, quem quer que ele fosse. Assim tivemos uma ideia esplêndida e tomamos a decisão de transformar a nossa vida cotidiana em contato com todo tipo de pessoa, em uma série de obras de misericórdia materiais e espirituais, porque também nesse caso vale, a mim o fizestes. Quantos irmãos passavam ao nosso lado e em cada um víamos Cristo, que pedia ajuda, conforto, conselho, correção, instrução, luz, pão, casa, roupas, orações. Esperemos que Jesus um dia responda a cada um que lhe perguntar: mas quando, Senhor, lhe dei de comer, de beber, quando consolei? Cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. A mim o fizestes é o versículo do Evangelho de Mateus, o coração desta meditação. Mas é também o título escolhido pelo Movimento dos Focolares para o seu Balanço de Comunhão 2024, que foi apresentado no dia 6 de novembro em Roma. É um documento que vai além dos números, mostrando passos concretos de fraternidade, mudança e esperança. É o relato vivo de obras e projetos que surgiram em várias partes do mundo e trazem a marca do carisma da unidade. São obras realizadas em conjunto com muitas realidades da sociedade, como a que lhes apresentaremos, da Sicília, a maior ilha italiana.
A Cooperativa Foco, ativa desde 2012 em colaboração com órgãos públicos e privados, desenvolve projetos de acolhimento e de integração para migrantes e menores desacompanhados, promovendo processos educacionais, culturais e jurídicos. Hassan Mohamed nos conta sua história. Siamo 5, 4 fratelli e una sorella. Somos 5, 4 irmãos e uma irmã. Eu sou o mais velho. Meu país tem uma população grande e é muito difícil encontrar trabalho. Por 2 anos, trabalhei na Líbia como pedreiro. O único problema era que no final do trabalho não nos pagavam e colocava minha vida em risco. Alguém me disse que não havia riscos ir para a Itália. Era um dia de 2021 e eu estava no barco, por 4 dias e 3 noites. Foi muito perigoso. Quando penso nisso, choro. Não quero lembrar daqueles momentos. Quando chegamos a Siracusa e vimos a terra à nossa frente, ficamos muito felizes. Agradeço a Deus porque Ele me deu uma vida nova. Quando cheguei a Chiaramonte, encontrei a Cooperativa Foco, com muitas casas para imigrantes. Alugamos várias casas, onde os beneficiários vivem em pequenos grupos de 3, 4 ou no máximo 6 pessoas e têm uma vida normal. Fomos um dos primeiros a adotar esse tipo de acolhimento, baseado na oportunidade de vivenciar a espiritualidade da fraternidade. No acolhimento, a cooperativa administra tanto o projeto em Chiaramonte para 50 homens adultos, quanto outros 4 projetos para menores estrangeiros desacompanhados na Sicília e na Calábria. Eu gosto muito das pessoas de Chiaramonte, por isso decidi ficar aqui. Os jovens retomam o controle de suas vidas. Aos poucos, cria-se também um ciclo econômico virtuoso, e isso é muito importante para o país. A Cooperativa Foco me ajudou a encontrar um emprego como garçom. Quando Hassan chegou, vi que ele sabia trabalhar, era inteligente, educado. Em 8 de fevereiro de 2023, ele foi contratado com um salário sindical. Nós temos um restaurante italiano histórico. No ano próximo, celebraremos 130 anos de atividade e o prato que nos representa é a costela recheada, um ícone da nossa culinária. Trabalho aqui há 3 anos e 3 meses. Não é apenas um emprego, é a minha casa. Sempre que posso, ajudo os outros, principalmente aqueles que não falam bem o italiano. Digo sempre a eles que a primeira coisa e a mais importante é o respeito. A direção do nosso trabalho, especialmente nos últimos anos, é a de focar na reciprocidade entre as pessoas, sem pensar apenas em ajudar, e sim dando importância ao encontro entre as pessoas que juntas desejam contribuir para o crescimento da sociedade. Precisamos tirar da cabeça a ideia de explorar as pessoas. É algo que deve ser descartado a priori desde o princípio, seja com o italiano, o norte-africano ou o bengalês. Ou seja, a exploração não pode existir. Comprei uma casa e meu chefe me ajudou. Sinto que Chiaramonte é meu segundo lar.
É uma casa onde eu nasci e cresci. Esta é a minha segunda casa. Questa è mia seconda casa. Essa é apenas uma das mais de 100 obras que vocês poderão conhecer folheando o balanço de comunhão. E se vocês ficaram pelo menos um pouco curiosos, só tem uma coisa a ser feita: visitar o nosso site focolare.org. Lá vocês o encontrarão em vários idiomas. Continuamos nossa viagem pela proximidade e nos dirigimos ao Equador, na província de Esmeraldas, onde há anos está em andamento o projeto Sunrise, que envolve muitas pessoas, mas sobretudo jovens, em clubes ecológicos especiais e muito mais. Vamos ver do que se trata. Em maio de 2016, um terremoto devastador atingiu a província de Esmeraldas. Alguns focolarinos de Quito se mobilizaram para prestar socorro. Ao longo dos anos, o crescimento do narcotráfico na região, intrinsecamente ligado ao aumento da violência e aos altos índices de homicídio, aliado à desigualdade socioeconômica, ao crime organizado, à desestruturação familiar e à corrupção institucionalizada, tornam os adolescentes e jovens o segmento mais vulnerável da população. Diante desse cenário, com a ajuda da AMO Ação Mundo Unido, nasceram os clubes ecológicos que envolvem mais de 500 jovens e são uma resposta a esse flagelo. O projeto Sunrise representa o desejo de crescer pessoalmente e de modo integral, de tentar crescer como família, como comunidade. O projeto acompanha o itinerário formativo integral dos jovens, oferecendo assistência técnico-ambiental e social, além de suporte psicológico. Temos uma área dedicada a iniciativas empresariais voltadas para o desenvolvimento da economia das comunidades. Agora existem 12 clubes ecológicos, trabalhando não apenas no cuidado e na proteção do meio ambiente, mas também no bem-estar de cada indivíduo. Trabalhamos com pessoas, com valores, abordando temas como vícios e virtudes. Realizamos projetos de reflorestamento, organizamos multirões para a limpeza de praias, de espaços da comunidade. A nossa última atividade foi a limpeza de um manguezal. No início do projeto, vivemos algo incrível. Coletávamos cerca de 800 quilos de lixo sólido. É impressionante ver o empoderamento das pessoas em cada comunidade. Agora, encontramos cerca de 150 quilos. Foi uma mudança drástica e significativa para essas comunidades. É uma experiência muito bonita. Assim, ajudamos a natureza a manter-se organizada e limpa. A experiência me ensinou muitos valores, a não julgar as pessoas pela aparência física. Os técnicos nos ensinaram muitas coisas que realmente apreciei. Estamos trabalhando para proteger o meio ambiente e conscientizar toda a nossa sociedade. Nesse contexto, percebemos a necessidade de gerar oportunidades de emprego para os jovens, entendendo e conhecendo o que temos e o que somos. Os nossos pais se dedicam ao cultivo do cacau. Então, pensamos que poderia surgir uma atividade para todos os membros do Clube Ecológico. Nossa linha de produtos é voltada para o processamento e a produção de chocolate orgânico, que tenha um impacto ambiental positivo para todos. Aconteceu algo muito ruim na minha vida que me fez dizer: chega, não aguento mais.
Graças ao grupo Sunrise, que veio até minha casa e se interessou pelo que estava acontecendo comigo, tive a força para seguir em frente e sou muito agradecida por isso. Foi a maior transformação da minha vida. Poderia marcar um antes e um depois. Sinto que tenho um novo ímpeto. Que caminho diferente, projeto diferente. Acho que encontrei um objetivo na vida. Os clubes ecológicos são uma ideia simples. Com pouco é possível alcançar muito. Permitir que esses meninos e meninas olhem além de suas dificuldades e encontrem nas comunidades um novo sentido para a vida. Proximidade significa aproximar-se do outro com um espírito de benevolência e acolhimento, sempre abertos ao diálogo, inclusive com aqueles que são muito diferentes de nós em termos de história, origem, cultura, religião. No dia 28 de outubro, no Vaticano, realizou-se a celebração comemorativa dos 60 anos da Nostra Aetate, o documento do Concílio Vaticano II, publicado no dia 28 de outubro de 1965 pelo Papa Paulo VI e dedicado às relações da Igreja Católica com as outras religiões. O encontro foi promovido pelo Dicastério para o Diálogo Interreligioso, com a presença do Papa Leão XIV. Ouçamos alguns depoimentos sobre a importância e a atualidade deste documento profético. Há 60 anos, a Nostra Aetate trouxe esperança ao mundo daquela época, porque faltava esperança. Estamos falando do período após a Segunda Guerra Mundial, após o fim do colonialismo, quando havia muitas feridas. O documento diz que somos irmãos e irmãs, pertencemos à mesma família humana, porque Deus é Pai de todos. Diz que outras religiões têm raios de verdade. Quando pensamos na Nostra Aetate, não importa se já se passaram 60 anos desde que foi promulgada. Ela simplesmente representa o ponto de referência na maneira como nos cumprimentamos. Ela nos convida a estender a mão uns aos outros, e estender a mão com amor nunca sai de moda. O documento Nostra Aetate representa uma mudança de paradigma e de perspectiva, pois começa com a frase: a Igreja olha com estima para os muçulmanos. Esse amor gratuito pelo outro consegue encorajá-lo a se abrir, a dar o melhor de si. O diálogo consiste em construir e priorizar os relacionamentos. Como diz o Levítico 19:18, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a verdade é que, na realidade, isso é muito difícil de ser feito. Se não fosse difícil, Levítico não precisaria ter dito isso, Jesus não precisaria ter dito isso. Cada indivíduo neste planeta deve ser amado e servido. Há sempre novas gerações que precisam aprender o que significa dialogar. A esses jovens eu digo, basta encontrar as pessoas, viajar, aprender idiomas, ter uma experiência concreta de diálogo. É um risco real cair na mentalidade tribal dos clãs e ver a identidade como uma caixa, como uma prisão, como se fosse um torcedor de um clube esportivo. Isso empobrece a religião, enquanto a experiência religiosa, espiritual, autêntica, requer o diálogo como condição indispensável para uma experiência aberta ao mundo e aberta à humanidade. Creio que as religiões têm um papel importante neste momento.
Porque cada religião tem a própria regra de ouro, que, se for bem aplicada, pode nos ajudar a descobrir que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Então, se cada um viver sua fé sinceramente, creio que as religiões hoje podem contribuir para tornar a humanidade mais harmoniosa e pacífica. Construir pontes entre as religiões significa aceitar que somos diferentes, mas que todos fomos criados à imagem de Deus. Porém, para apreciar realmente uma ponte, precisamos entender que ela conecta dois pontos diferentes. Uma ponte entre as religiões conecta duas comunidades muito diferentes. Se ela for realmente bem feita, se for sólida, permitirá que nossas diferenças brilhem e sejam aquilo que apreciamos uns nos outros. Sinto esperança quando vejo uma pessoa transparente, sincera, que não tenta imitar ou agradar aos outros. É uma pessoa que sente a dor do outro com grande compaixão. Uma pessoa que não consegue dormir porque o seu vizinho está sofrendo. O que me assusta é a indiferença, ser insensível à dor dos outros. Portanto, se sofremos com os outros, conseguimos chorar com os outros naquele momento. Amanhã podemos comemorar juntos. E agora gostaríamos de dar algumas notícias sobre eventos que aconteceram recentemente. Em Nairobi, no Quênia, de 10 a 12 de novembro, realizou-se uma conferência com numerosos jovens africanos e representantes do mundo inteiro. O objetivo? Agir em redes, tanto em nível local quanto internacional, para promover uma cultura de paz baseada na responsabilidade, na colaboração e na contribuição das gerações mais jovens. Chelsea, de Nairobi, nos conta como foi. Hello, my name is Chelsea from Kenya. Meu nome é Chelsea e sou do Quênia. Tive o imenso prazer de participar do comitê organizador do evento Cidades, Comunidades, Cuidado, Jovens em Ação para uma Paz Sustentável, realizado na minha cidade, Nairobi, no Quênia, em comemoração dos 80 anos das Nações Unidas. Foi interessante e estimulante participar da equipe que organizou esse evento. Foram momentos inesquecíveis, com mesas redondas e debates sobre as cidades como catalisadoras de mudanças, sobre o planejamento urbano que reflete os valores fundamentais da comunidade, sobre a emancipação da próxima geração por meio da liderança juvenil e sobre a reavaliação da abordagem das Nações Unidas aos desafios globais. Os representantes internacionais e das várias cidades compartilharam suas experiências. As mesas redondas reuniram especialistas cujas contribuições abriram um diálogo significativo. Foi redigida uma carta de compromissos para a paz, a justiça e a emancipação dos jovens, com uma metodologia participativa. Esse documento é um resultado importante e representa a voz dos jovens africanos e a mudança que desejam ver no mundo. Desejamos que este empenho se renove à medida que continuamos a colaborar juntos. Como em qualquer projeto, enfrentamos dificuldades. No entanto, testemunhar a força da colaboração internacional, trabalhar juntos para lançar um evento de sucesso da África para o mundo, reforçou o que podemos realizar quando nos unimos. Thank you. O Centro Mariápolis de Castel Gandolfo acolheu de 28 a 30 de novembro o evento Retomando a Economia, promovido pela Fundação Economia de Francisco. Cerca de 600 jovens de 66 países reuniram-se por ocasião do jubileu e dos 800 anos do Cântico das Criaturas, para dialogar com teólogos, acadêmicos, empresários, ativistas e artistas sobre algumas das questões urgentes da atualidade, a começar pelo nosso modo de produzir, consumir e habitar o mundo. O Natal se aproxima. Nesta época, milhares de Gen 4, as crianças do movimento dos focolares, em muitos lugares do mundo estão envolvidas na iniciativa Desalojaram Jesus. Quando Chiara Lubick, encontrando-se em uma grande cidade europeia decorada para o Natal, ficou impressionada com a ausência do significado original do Natal.
Por isso, ela convidou todos, especialmente as crianças, a trazerem Jesus de volta para o centro da festa. Desde então, os Gen 4 do mundo inteiro acolheram esse apelo. Como? Eles mesmos nos contam. Há 30 anos, os Gen 4, as crianças do movimento dos focolares dedicam-se a recolocar Jesus no centro do Natal. Elas fazem isso com criatividade e entusiasmo, ajudando outros a fazerem o mesmo. O projeto que realizam a cada ano se chama Desalojaram Jesus. Maria e José procuravam um lugar para dar à luz a Jesus, mas não encontraram em Belém. Ainda hoje, às vezes, em casas e cidades, não há lugar para Jesus. Preparamos pequenas estátuas do Menino Jesus nas nossas cidades. Com os adultos, nós as damos de presente às pessoas, para que levem para suas casas. Às vezes, elas nos dão uma oferta, e com esse dinheiro e o de todos os Gen 4 do mundo, ajudamos as crianças que vivem em países em guerra ou em dificuldades. Vamos ouvir duas experiências. A primeira é da Guatemala, um país da América Central. Soubemos por alguém que trabalha aqui no Centro Mariápolis que uma família está vivendo em extrema pobreza. A mãe faleceu em um acidente, deixando 7 filhos pequenos. O projeto Desalojaram Jesus nos enviou ajuda financeira e compramos comida, ovos, leite e sopa. As crianças moram com a avó. Quando receberam a ajuda, a alegria delas foi imensa. Por um momento, sentiram que não estão sozinhas, que muitas crianças do mundo fazem pequenas coisas para ajudá-las. Queremos fazer tudo o que pudermos para continuar com todos os Gen 4 do mundo. Para continuar junto com todos os Gen 4 do mundo. Outra experiência bonita vem de Burkina Faso, na África. Mandaram um vídeo. Sì, hanno mandato un video. Lavoro nella scuola materna. Eu trabalho na escola materna do Movimento dos Focolares. Recentemente conheci a mãe de uma menina que frequentou a nossa escola em 2022. Eu sabia que essa mãe tinha tido gêmeos alguns anos atrás. Eu disse que seria bom se pudéssemos matriculá-los na escola, mas ela explicou que a situação financeira era muito difícil. Quando cheguei ao Focolare, conversei com as focolarinas e começamos a rezar, pedindo a providência para aquela família. 2 dias depois, o Centro Gen 4, por meio do projeto Desalojaram Jesus, enviou uma contribuição financeira para a escola. Foi uma grande surpresa. Senti que era uma resposta de Deus. Imediatamente fui à casa das crianças para conversar com os pais. Eles ficaram muito felizes. No dia seguinte, as crianças começaram a frequentar a escola. Hanno cominciato alla scuola. Existem muitas experiências do Gen 4 no mundo iguais a essas. Queremos continuar trabalhando juntos durante o ano para fazer o que pudermos pelos necessitados. Agora vou ajudar os outros e vamos nos lembrar de que Jesus é a coisa mais importante do Natal, sempre. A Natale e sempre. Com um olhar voltado para o Natal, passo a palavra a Margaret Kaham e Jesus Moran, presidente e co-presidente do Movimento dos Focolares. A mim o fizeste, Chiara nos disse no início dessa transmissão. E nas reportagens vimos muitos gestos de fraternidade que podem transformar a nossa vida cotidiana em contato com todo tipo de pessoa, como Chiara disse. Em uma série de obras de misericórdia, materiais e espirituais. A proximidade pode ser vivida em vários âmbitos e todos, adultos e crianças,
podem encontrar uma maneira de dar a sua contribuição. Esses gestos são uma pequena resposta às muitas dores que vivemos hoje e que, pouco a pouco, contribuem para sanar o tecido social. Vimos vários contextos: o da migração, da pobreza, da formação, do cuidado para com o ambiente. Até as crianças, que ajudaram com criatividade e grande amor. São essas 1000 formas e muitas outras que realizam hoje a frase "a mim o fizeste". Nestes anos, visitamos as pessoas do movimento que vivem em países em guerra, para lhes demonstrar a nossa proximidade e solidariedade. De fato, no ano passado, no Natal, estivemos na Terra Santa com os nossos amigos de várias religiões que vivem lá, em particular com os cristãos, por causa das festas natalinas. No Santo Sepulcro e na Gruta de Belém, rezamos pela paz. Um ano se passou e a paz ainda é um sonho. Neste Natal, mais uma vez, nos colocaremos diante do presépio para contemplar o mistério incrível do nascimento do Príncipe da Paz. É dura esta evidência da incapacidade da humanidade de viver como tal, ou seja, como humanidade, uma família de seres muito diferentes, pessoas com uma dignidade inviolável. Consola-me, a este respeito, o Papa Leão, que cita Santo Agostinho: os tempos serão bons se formos bons. Nós somos os tempos. E continua: nós somos os tempos. Não nos deixemos levar pelo desânimo diante da violência que testemunhamos. Claro, sim, depende de nós. Enquanto contemplamos mais uma vez o rosto luminoso do menino Jesus, redobremos o nosso compromisso com o bem em favor de todos. Os melhores votos que podemos fazer e que queremos viver nos próximos dias do Advento é o de redobrar, intensificar os nossos atos de caridade para com aqueles que mais sofrem, porque, pensando bem, são eles que enchem o nosso coração de amor e nos fazem experimentar que há mais alegria em dar do que em receber. Este é o compromisso que queremos oferecer a Jesus, que este Natal seja marcado pela fraternidade, para que Ele nos dê o dom da verdadeira paz em nossos corações e no mundo, especialmente nos países onde ela ainda falta. Então, Feliz Natal para todos! Buon Natale! Estamos quase chegando ao fim dessa transmissão. Antes, porém, queremos saudar as pessoas e as comunidades que nos acompanharam ao redor do mundo, em particular as de Ascoli Piceno, na Itália, onde se realizará um evento em comemoração aos 50 anos do movimento diocesano, pela sua contribuição para a Igreja e para a sociedade. Agora chegamos ao final. Anotem, o próximo colegamento será no domingo, dia 22 de março de 2026, às 20 horas, italiana. É isso mesmo, no dia seguinte ao encerramento da Assembleia Geral do Movimento dos Focolares. Será uma edição especial dedicada a este evento, no qual serão definidas as diretrizes para os próximos 5 anos e escolhidos os novos dirigentes do movimento. Neste momento, eu me despeço desejando a todos um Natal de paz. E vamos nos despedir com a canção Vou Te Contar Uma História, da banda italiana As One, que é um convite para escutar, acolher e deixar que a história dos outros nos toquem e nos transformem. É um convite para viver a proximidade. A todos, um Feliz Natal! Come faccio a starti più vicino e a capire bene il tuo cammino, se perdo tutto il tempo a giudicare, a credere di essere già all'arrivo e non penso ci sia differenza, anche se siamo ad ore di distanza, anche se fingo di aver visto tutto,